Então, nosso boa tarde, roguemos a Jesus, o nosso Mestre, que possa estar conosco nesses instantes em que escolhemos participar do momento de oração, do momento de reflexão, um momento de elevação a Deus. Todo ser humano, numa condição normal, numa condição natural, até podemos dizer, ele vai sentir sempre aquele desejo de progredir, desejo de melhorar. Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. Todos nós trazemos como que um impulso para buscar o melhor, ser melhor. Todos nós temos esse desejo. O que muitas vezes nós não sabemos de uma forma adequada como direcionar esse impulso, ou para onde direcionar esse impulso. Mas todos nós, de alguma forma, sentimos essa vontade de progredir. Por que isso acontece? Porque exatamente esse é o objetivo da criação. Esse é o projeto, podemos dizer, que é o projeto de Deus para as suas criaturas, que é o processo da evolução, o processo de melhora. Estar aqui, crescer em conhecimento, sentimentos, ciências e virtudes, sobre todos os aspectos. Esse é a nossa missão, é o nosso propósito de vida. Então, por isso que nós sentimos esse desejo, essa vontade de melhora, de fazer melhor, de sermos melhores. Nós podemos dizer que, sob o ponto de vista do espírito, a única fatalidade que existe é a evolução, o progresso. Não há nada que nós podemos fazer para nos evadir disso ou fugir desse propósito. Porque é uma lei natural. A evolução é uma lei natural e todos nós estamos submetidos a essa lei natural. Então, a vida naturalmente, com seus mecanismos de despertamento, vai criar possibilidades e experiências para fazer com que cada um desperte para essa realidade, para essa fatalidade da vida que é a evolução, que é o progresso. Para que a gente possa se situar aonde nós estamos, se a nossa missão é progredir, se estamos aqui para progredir, é certo que nós já temos um tempo de jornada, nós já progredimos, já evoluímos muito. Então nós temos que entender como é que funciona esse processo de evolução, esse processo de amadurecimento espiritual. O espírito inicia a sua saga evolutiva bem antes de se tornar um espírito com E maiúsculo. Porque, enquanto princípio inteligente, ele vai estagiar nas esferas inferiores da criação. Lá no mineral, no vegetal, no animal. E a gente não sabe ainda, a humanidade não tem condições de entender como que se dá essa transição para o reino humano, mas sabemos que se dá em algum momento desse processo de evolução. E a partir daí, nós iniciamos as vivências, a partir desse momento que nós fomos criados por Deus, ou fomos transformados, ou fomos promovidos, ou elevados à condição de espíritos humanos, e nós começamos então a nossa saga evolutiva através das encarnações, que no nosso caso, que está na Terra, ou para os espíritos que estão sendo criados a todo instante, em planetas mais atrasados. Após cada vivência na Terra, o espírito, ele morre segundo o corpo físico, desencarna, ele volta para o mundo espiritual e lá continua a sua evolução, o seu aprendizado, o seu estudo, as avaliações das encarnações. E sempre que ele retorna, ele vai ser questionado, vai avaliar se ele ainda precisa das experiências na Terra. E enquanto precisar, ele volta para uma nova encarnação, para um novo ciclo de aprendizagem. Até que um dia chega o momento
em que o espírito atinge um certo grau de evolução que ele não precisa mais das experiências terrenas, ou das experiências na matéria, assim como nós conhecemos. Mas nós sabemos que a evolução é um processo contínuo e infinito. Nós podemos dizer que nós temos hoje uma primeira meta, uma meta principal a atingir, que é a perfeição. Estágio esse que nós vamos estar acima do erro, acima dos vícios, acima das nossas dificuldades humanas terrenas. Mas não significa que nós vamos deixar de evoluir, nós vamos continuar evoluindo. A evolução ela é um processo contínuo. Nós temos como referência Jesus, que é um espírito que quando passou aqui pela Terra já era um espírito perfeito, mas nós não podemos imaginar que ele não esteja progredindo, continua progredindo. Então o espírito, depois que ele não precisa mais reencarnar aqui na Terra, por exemplo, ele vai continuar a sua evolução em outros planos ou no mundo espiritual com essa missão de construir a sua felicidade, auxiliar também as outras criaturas no seu processo de evolução. Muitos espíritos, na condição de missionários, retornam em planetas mais atrasados com o objetivo de auxiliar aqueles que são mais retardatários. Então é assim que se dá esse processo de evolução, através das experiências, seja na matéria, seja no mundo espiritual. Então somos hoje o que nós conseguimos construir para nós ao longo das encarnações, até atingirmos essa nossa meta principal. Cada um é o que conseguiu construir, conseguiu realizar dentro das suas possibilidades. Para que a gente possa ter uma ideia, digamos assim, do percurso que nós já percorremos, Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1864, ele vai fazer uma observação, dizendo que os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós. E, contudo, já estão bem longe do seu ponto de partida. Ou seja, bem longe do princípio, quando iniciaram a sua evolução dentro do reino humano. Então significa que nós já temos uma boa caminhada, uma boa trajetória, porque já vivemos bastante. Embora também saibamos que para chegarmos a esse estágio que nós almejamos, o processo, a condição de espíritos perfeitos, ainda temos várias reencarnações para conquistar esse patamar evolutivo. Vamos pensar um pouco na condição do nosso planeta. Como que está o nosso planeta? Não podemos negar que este é o grande momento de transição. Nós temos ouvido falar muito do momento de transição do planeta, que está saindo da condição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A Terra já foi um mundo primitivo, então já está, na escala evolutiva dos planetas, já está praticamente passando pelo segundo estágio. E estamos adentrando gradativamente a condição de um mundo de regeneração. Como que isso vai se dar? Dá-se nesse momento a renovação do planeta graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecendo de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal, Joana de Ângeles. Então a renovação, o processo evolutivo do planeta se dá através da renovação dos espíritos, os espíritos que estão aqui vinculados. Gradativamente, os espíritos mais atrasados ou inferiores, ou aqueles que teimam em permanecer no erro, no vício, eles vão perdendo, digamos assim, a permissão, o direito de reencarnar na Terra. Eles vão reencarnar num mundo mais atrasado para continuar lá ao seu processo de evolução. Também temos informações de que espíritos altamente evoluídos já estão reencarnados na Terra para auxiliar nesse processo. E Divaldo Franco, certa vez, escreveu que no ano de 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Esse processo já está acontecendo. Muitos espíritos adiantados já estão reencarnando para ocupar postos estratégicos, para nos ajudar a nos desenvolver na arte, na ciência, mas principalmente na moralidade. O que significa isso? Significa que, como disse Jesus,
que apenas os bons poderão permanecer na terra. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Possuirão a terra renovada, a terra pacificada. Então, nós só vamos poder permanecer aqui se nós nos renovarmos, nos transformarmos em pessoas melhores. Vai chegar um momento em que aqueles que não se renovam, não se transformam, não terão mais o direito de estar aqui, de viver aqui, apenas os bons. Porque, como dissemos, a lei de evolução, a lei de progresso, ela é inevitável. Não há como fugirmos dessa condição. Uma primeira constatação a partir dessas informações, que nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Sem dúvida. Por quê? Porque hoje nós atingimos o nosso máximo patamar de evolução. Nós somos, com certeza, hoje melhores do que fomos em encarnações passadas. E por todo esse momento de mudança, de transformação e até de desafios, porque o momento que a Terra vive, ela é repleto de oportunidades. Oportunidade de aprendizagem. Porque os desafios são grandes, são bastantes. E por isso mesmo as oportunidades também são maiores. O que é possível fazer, o que podemos fazer para continuar progredindo, aproveitar esse momento de transição da Terra, aproveitar as experiências que surgem para a nossa renovação, para a nossa evangelização, podemos assim dizer. Nós sabemos que entre a nossa meta, o ideal, existe um caminho possível, que todos podemos trilhar. E nós temos a plena convicção que o dia que nós adentrarmos o mundo espiritual, depois dessa experiência reencarnatória, a nossa consciência não vai nos cobrar nada além daquilo que nós poderíamos fazer. Então a questão é estabelecermos um caminho possível para nós e executarmos esse caminho, executarmos essas ações. Como é que se dá esse processo de renovação? Ele se dá através do autoconhecimento, do autoencontro, como disse Jesus. Nós recebemos os convites de fora, mas só efetivamente iniciamos esse processo de renovação quando decidirmos, e essa é uma decisão íntima, uma decisão interna, que se realiza dentro da mente e do coração de cada um, vivendo os ensinamentos de Jesus. Quando nós fazemos esse autoencontro, essa viagem interior, a primeira constatação que nós chegamos, que todos temos imperfeições. E se alguém se convencer do contrário, certamente vai estar equivocado, porque o maior indicativo que nós temos imperfeições a corrigir é o fato de estarmos aqui, vivendo nesse plano de provas e expiações. Então, nós temos imperfeições, mas a questão é o que nós vamos fazer com essas descobertas. Vamos supor que eu chego tenho a convicção que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso. O que eu faço com isso? Eu tenho que iniciar meu processo de transformação. Mas eu tenho que me dar conta que esse processo de transformação ele se dá por etapas. Não é algo que eu me convenci que eu tenho que ser mais humilde e isso vai acontecer de hoje para amanhã. Não é assim que se dá. Isso é importante, meus amigos, a gente ter consciência para que a gente não venha se decepcionar. Porque a gente começa a despertar em nós o desejo da melhora e nós iniciamos com os primeiros esforços e logo adiante ali nós falhamos de novo. E muitas vezes nós desanimamos. Mas nós temos que ter consciência que esse processo ele é assim mesmo. Ele é demorado. Ele é um caminho longo. A evolução é uma conquista diária com pequenas ações. Não está nas grandes ações, nas pequenas construções. Seja no campo do pensamento, mudando a nossa forma de pensar, seja naquilo que nós sentimos, seja nas nossas atitudes. É uma conquista diária. Com ações, com atitudes infinitamente repetidas, nós vamos consolidar o nosso aprendizagem. Selecionamos aqui alguns aspectos e a partir daí tentando elencar algumas ações que são possíveis de realizar, estão ao alcance de nós, independente de qualquer condição
que possa existir, seja na questão da paz, do perdão, da caridade, do amor e da renovação moral ou processo de evangelização. E aqui uma dica interessante, que muitas vezes o único modo de obter uma qualidade, na realidade, é começar a se comportar como se você já a tivesse. Porque a mudança, ela só acontece a partir de uma atitude, a partir do comportamento. Não adianta eu ter todo o conhecimento, dominar todas as ciências, se esse conhecimento, se esse aprendizado não impactar nas minhas atitudes, nas minhas ações. E o processo de evolução, ele se dá através de atitudes. Se nós não mudarmos de atitudes, não exercitarmos, não vivenciarmos, nós não vamos progredir, não vamos evoluir. E não adianta a gente querer se iludir do contrário, porque é um processo de auto-engano. Em relação à paz, como é que nós podemos, o que nós podemos fazer para contribuir com a paz? E aqui fica a dica. Devemos começar a nos comportar como se fôssemos pessoas pacificadas. Aonde nós podemos interferir? Normalmente nós estamos muito preocupados com os conflitos mundiais, com as coisas que acontecem longe. Mas, sinceramente, honestamente, nós não temos, na maioria das vezes, capacidade e poder de interferir no mundo fora do propósito. Agora, se nós não podemos interferir na paz do mundo, do nosso país, do nosso estado e às vezes da nossa cidade, nós podemos interferir na paz doméstica, na harmonia doméstica. Mas vamos supor que mesmo assim, por mais que eu me esforce, eu não consiga atingir esse objetivo. Nós temos a questão da paz íntima que está ao nosso alcance. Então, primeiro, a partir de um processo de pacificação íntima, eu vou contribuindo para que a paz se instale onde eu estiver, no meu lar, no meu ambiente de trabalho, ou até onde for possível eu alcançar. Então, o caminho possível da paz é iniciar a partir da pacificação íntima, porque nós sabemos que não importa o que acontece fora, se nós estivermos bem. Independente das agitações, dos conflitos que estejam acontecendo fora, se eu estiver bem, isso não vai me impactar. Na questão do perdão, também podemos pensar da mesma forma. Nós temos que, para aprender a perdoar, eu tenho que exercitar, eu tenho que praticar, eu tenho que me comportar, ou seja, como se eu já fosse uma pessoa que sabe perdoar. Como perdoar? E aí talvez seja a nossa grande dificuldade, entender o processo, a dinâmica do perdão. Perdoar para nós ainda não é esquecer, com certeza. Esse perdão proposto através do esquecimento não está ao nosso alcance. Nós vamos lembrar, sim. Quando alguém nos ofendeu, nos magoou, encontramos a pessoa, não há como não lembrar do fato. Não temos como não lembrar. Mas tem uma série de atitudes que nós podemos ir conquistando, nós podemos ir realizando. Porque o perdão é uma conquista, é um aprendizado também, que se dá através da prática, através da vivência. Também é importante nós refletirmos, sempre que nós formos ofendidos, magoados, né, que o perdão não libera o ofensor das suas faltas. Que muitas vezes as pessoas não acreditam que se eu perdoar, eu vou estar liberando a pessoa da falta que cometeu. Muito pelo contrário. Então nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça divina ela acontece. Então nós não precisamos nos preocupar com essa questão da responsabilização, porque cada um é responsável pelos atos. Cada um responderá por aquilo que fez de certo ou de errado. Uma outra questão muito importante que nós observamos no dia a dia, as pessoas levantando bandeiras, cartazes, pedindo justiça. Mas, no fundo, existe, a gente percebe, um sentimento de profunda vingança. Isso também nós temos que ter muito cuidado. Então, a justiça ela acontece
Quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, na verdade não é justiça que nós queremos. Nós estamos querendo nos vingar. O perdão, ele é uma vitória espiritual. Tem um exemplo, uma história muito interessante contada por André Luiz no livro Os Mensageiros, e que ilustra muito bem esse processo de desenvolvimento, esse aprendizado que nós devemos realizar. Conta André Luiz, isso na segunda obra, a primeira obra depois daquele clássico conhecido por todos nós, o livro Nosso Lar, que eles estavam se deslocando dessa cidade astral em direção à Terra, aonde teriam atividades e momentos de aprendizagem para André Luiz e outro aprendiz, o Vicente. E o seu instrutor, Aniceto, convidou-os para, no caminho, visitarem uma instituição que fica numa região intermediária entre o Nosso Lar e a Terra, denominado Campo da Paz. E durante as várias visitas que eles fizeram, conhecendo os atendimentos que são feitos lá para os espíritos, a atividade desenvolvida, a vida lá daqueles trabalhadores, enfim, eles foram visitar os enfermos daqui que estavam albergados naquele pronto-socorro. E Aniceto convida-os para conhecer um espírito que eles tratavam como sendo um caso especial. Paulo. E Aniceto convidou André Luiz e o outro aprendiz, Vicente, que se aproximassem de Paulo e tentassem perceber o que estava acontecendo na sua tela mental. E assim que eles aumentaram a sua capacidade de percepção, eles começaram a ver que na tela mental daquele espírito se movimentavam, apareciam figuras de pessoas muito angustiadas, aflitas, revoltadas, inclusive. Mas o que chama a atenção de André Luiz é que, dentre aqueles personagens que apareciam na tela mental daquele espírito enfermo, estavam ali também o dirigente daquela instituição, que não estava mais efetivamente naquela condição, mas na lembrança daquele espírito ainda assim se dava, porque diz ele que o criminoso carrega junto consigo a cena do crime e leva na sua tela mental, enquanto não se reajusta a figura ou as pessoas com as quais ele tem algo a reajustar. Então Aniceto conta a história, que Alfredo, na sua última encarnação, era sócio de Paulo. E Paulo prejudicou nos negócios e também com intrigas, provocando atitudes e situações, fazendo com que Alfredo expulsasse a sua esposa de casa. Passado algum tempo, ele descobre que aquelas calúnias elas não eram verdadeiras. E aí então, Alfredo vai em busca de reencontrar sua esposa, Ismália, e descobre que ela já havia desencarnado. E ele entra em um estado de profunda raiva, de mágoa, de ódio, e assim acontece até a sua desencarnação. Quando ele chega no mundo espiritual, ele chega lá com muito ódio. Ele tinha um desejo de vingança muito grande. Só que aos poucos ele vai se dando conta que aquele sentimento de ódio era o que o afastava, ou tirava dele a possibilidade de reencontrar Ismália, então a sua esposa na última encarnação. E ele então começa um processo de mudança, e à medida que ele vai mudando, vai melhorando, ele vai tendo méritos, e ele consegue então se reencontrar com Paulo. E ele vai, resgata esse espírito lá das regiões inferiores do mundo espiritual, traz para aquela instituição, e começa ali todo um processo de auxílio sem que ele soubesse. Então, André Luiz escreve que nos primeiros tempos aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois como uma pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações, em seguida sentiu piedade, logo após experimentou simpatia. E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Então, a conquista do perdão, ela é uma realização que demanda esforço. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização.
Mas não é algo, o perdão não é algo que simplesmente eu diga, eu desejo perdoar, isso vai acontecer. É uma construção dentro de nós, que nós precisamos remover, muitas vezes, sentimentos e questões muito complexas. Na questão da caridade, também é outro aspecto. Como que eu desenvolvo a caridade? Eu tenho que começar a ter atitudes. Eu começo a me comportar como se eu fosse uma pessoa caridosa. E aí, um outro aspecto importante a ser lembrado, que normalmente quando nós pensamos em caridade, nós pensamos nas grandes obras. Muitas pessoas até imaginam acertar numa mega-sena, porque eu vou ter bastante dinheiro, eu vou poder ajudar bastante pessoas, eu vou fazer grandes obras. Mas isso não é a nossa obrigação, não é o nosso dever, embora isso possa acontecer, mas não é o nosso dever. A nossa missão aqui, a caridade possível para nós, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Muitas vezes, no ato de silenciar. Muitas vezes o fato de eu não revidar, silenciar, não responder agressivamente, eu estou sendo caridoso. Através de uma palavra de esperança que eu consiga oferecer a alguém, com o nosso exemplo, vivendo dignamente, enfrentando as situações, enfrentando os desafios, eu estou sendo caridoso. No trabalho honesto, na oportunidade de trabalho que nós criamos, nós também estamos fazendo caridade. Na divulgação da doutrina espírita, ou levando a mensagem de Jesus para as pessoas, porque a humanidade terrena está muito carente de ouvir a mensagem de Jesus. Então nós somos caridosos sim quando nós levamos. Mas vamos supor que nós não tenhamos nada a fazer. Não temos outra possibilidade. Nós temos a prece. Como disse Jesus, no silêncio, nas ocultas, nós podemos orar pelas pessoas. E isso independe de qualquer condição. Não precisamos ter conhecimento intelectual, não precisamos ter recurso financeiro, não precisamos saber dizer palavras bonitas, precisamos ter a intenção, a vontade, um bom sentimento. Então todos nós podemos praticar a caridade. Porque se assim não fosse, Deus não colocaria a caridade como uma condição para o progresso, para a evolução, para atingirmos a perfeição. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, talvez uma das questões mais citadas, mais lembradas, nós vamos encontrar a definição de caridade segundo entendia Jesus. E aí está exatamente na ação, na benevolência, na bondade, na indulgência, no sentido de procurar ver as coisas positivas nos outros, não olhar o aspecto negativo, no desenvolvimento do perdão. Aí sim nós estamos praticando a caridade. Na questão do amor, porque Jesus coloca ou resume toda a sua doutrina no amor. Mas como que eu vou desenvolver esse sentimento? E aí também, para essa questão também vale essa sugestão. Nós temos que começar a nos comportar como se fôssemos uma pessoa amorosa. Como assim? Como entender dessa forma? Nós temos que perceber ou nos dar conta que sentir e fazer são dimensões diferentes do amor. Então, são duas questões que talvez para nós o sentimento, o amor, a dimensão do sentimento ainda não esteja ao nosso alcance. Porque o sentimento é uma construção, o sentimento ele depende de uma convivência muitas vezes. E acima de tudo, o sentimento, o amor, ele depende de afinidade. E efetivamente nós podemos não ter afinidade com as pessoas, mas eu posso ter atitudes de amor. E isso, Jesus fala do amor para os inimigos. Isso está tratado no Evangelho, segundo o Espiritismo, e aí nós vamos encontrar uma orientação muito consoladora, que exatamente nos aponta um rumo. Porque se Jesus diz que nós temos que amar os inimigos, mas como que eu vou amar os inimigos? E o Evangelho nos orienta que o amor aos inimigos é a meta maior, ou seja, daqueles espíritos que já atingiram uma condição maior. Jesus não pretende que cada um tenha com os inimigos a mesma ternura que dispensa um irmão, um amigo. O coração bate diferente, diz o Evangelho.
E efetivamente é assim que acontece. Quando nós estamos na presença de alguém que nós queremos bem, o nosso coração bate diferente. Não tem como eu sentir, por exemplo, sentir amor por um amigo e muitas vezes sentir amor por um criminoso. É difícil para nós, porque nós ainda não temos desenvolvido esse sentimento. Mas como então amar os inimigos? E é o Evangelho que nos diz: não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar os inimigos é perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É socorrê-los em se apresentando ocasião. E lá no Evangelho, os Espíritos, através de Allan Kardec, concluem que quem efetivamente assim procede, cumpre o mandamento: amar os vossos inimigos. Não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com atitudes. Com atitudes de amor, atitudes amorosas. Augusto Cury, numa obra, O Mestre do Amor, ele faz uma sugestão interessante. Conquista as pessoas difíceis. Faça coisas que nunca fez por elas. Cause impacto na emoção e na memória dos mais próximos. Você ficará impressionado com o resultado. Com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar, vamos procurar fazer o bem, surpreendê-las, ir além daquilo que as pessoas esperam, que com certeza os resultados serão impressionantes. Também na questão da reforma moral. Como que eu vou desenvolver em mim a reforma moral? Também através de atitudes, através de um novo comportamento, de uma forma diferente de viver. A começar pelo pensamento, através do estudo, através da ação e através da oração. Como que isso se dá? Tudo se inicia no pensamento. Sejam as grandes como as pequenas construções, elas se dão no pensamento. Então nós temos que começar, através da vigilância, começar a observar e a disciplinar as ideias que surgem na nossa tela mental. E aí que inicia a base das nossas construções, da nossa reforma moral. O estudo, a importância das boas leituras, do conhecimento, porque o conhecimento nos mostra o rumo. Que muitas vezes nós temos boas intenções, queremos fazer diferente, mas não sabemos como. E o conhecimento do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos auxiliam em muito nesse processo. Porque na medida que nós aprendemos o como fazer, fica mais fácil. Quando nós conhecemos o caminho, sabemos qual é o caminho que devemos trilhar, a nossa jornada ela se dará de uma forma mais tranquila. A reforma moral, ela se consolida na ação, na prática do bem. É a fé embasada na rocha, conforme proposto por Jesus. Então, se eu não tiver atitudes, não tiver a prática do bem, fazer da prática do bem um exercício diário, eu não vou consolidar o meu processo de evolução. Porque, como dizem os Espíritos, que não basta apenas não fazer o mal. Não fazer o mal já é um processo, já é um indicativo de progresso, mas nós precisamos fazer o bem. Nós vemos aqui com esse propósito. E fazer o bem, vamos lembrar que não são as grandes obras, são as pequenas coisas, as pequenas atitudes. Fazer com dedicação as pequenas coisas, as coisas simples. E aí é que se dá que se estrutura a nossa evolução. Cumprir as pequenas normas, as pequenas regras. E na medida em que nós conseguimos a nos submeter, a nos disciplinar em relação a essas pequenas coisas, um dia nós vamos chegar à condição de poder a nos submeter às leis maiores, que nós sabemos que as leis divinas elas são muito mais severas, são muito mais amplas do que o nosso próprio entendimento e a capacidade de perceber. Enquanto caminhamos, nós precisamos de uma ferramenta que é fundamental e decisiva na nossa vida, que é a oração. Muitas vezes nós vamos fraquejar, vamos desanimar, e aí nós buscamos na oração. A oração, ela não nos desobriga de enfrentar os desafios. A oração não tira do nosso caminho os desafios existenciais, porque eles são necessários, são importantes. Mas a oração, ela nos fortalece por dentro.
ela nos torna mais fortes. E aí podemos dizer que é a luz que chega dos planos superiores, envolvendo quem se liga a Deus e se abre para a renovação. Eu posso não saber como que eu faço para chegar lá, na minha meta. Mas se eu tiver boa vontade, se eu me esforçar, fizer a minha parte, eu tenho convicção que um dia eu vou chegar lá. As dificuldades são naturais em qualquer processo de evolução. São os conflitos internos, a reação nossa. Nós temos que remover de nós um histórico de práticas, de vivências, porque nós nos acostumamos muitas vezes a agir de uma mesma maneira. Isso não é só nessa encarnação, isso vem de muitas encarnações. A prática do não perdão, da violência, do revidar, muitas vezes está como que alicerçado na nossa vida. Então nós temos que mudar isso. Isso gera uma reação. E pode gerar uma reação nos outros. Quando num determinado ambiente, pode ser até no nosso ambiente doméstico. Quando nós começamos a mudar as nossas atitudes, isso como que incomoda aqueles que estão perto. E às vezes até de uma forma inconsciente, eles vão ter atitudes como que para boicotar o nosso progresso, a nossa melhora, a nossa evolução. Para termos êxito, iniciarmos um processo de mudança, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Que esse talvez seja o nosso maior desafio, o primeiro desafio. O que é a zona de conforto? É o lugar onde nós, seres humanos, gostamos de ficar. Pode ser por acomodação, pode ser por preguiça de tentar algo novo, pode ser por medo, né, de mudar ou falta de persistência para romper os limites dos nossos padrões pré-estabelecidos. Muitas vezes nós criamos condicionamentos. Eu não consigo, por isso, por aquilo. Eu não posso, por isso, por aquilo. Mas são limites que nós nos colocamos e muitas vezes não existem. Os conflitos são naturais e André Luiz, esse espírito que nós falamos antes, quando ele faz, depois de um ano que ele estava no nosso lar, já como um trabalhador, ele retorna ao seu lar doméstico e lá ele encontra a sua casa, a sua esposa casou de novo, as pessoas já tocando a sua vida. E aí ele se sentiu profundamente magoado com aquele cenário que ele encontra. E ele vai dizer que a mudança para o homem novo não acontece sem lutas, sem aflições, sem conflitos, pois entram em choque os valores novos com as práticas antigas milenares, muitas vezes. Com paciência, persistência, trabalhando, o homem novo aos poucos vai se sobrepondo ao homem velho e o equilíbrio se instala. Então, é algo que nós também precisamos observar. Quando nós iniciamos o nosso processo de mudança, nós vamos sentir esse conflito interno, esse desconforto, é como se até nós estivéssemos piorando. Mas é um processo até que o equilíbrio se instala. Então, meus amigos, uma certeza, que estamos vivendo a nossa mais importante encarnação de todos os tempos. Precisamos aproveitar. Uma pergunta: como estamos aproveitando a bênção de ter renascido em um momento tão especial no planeta Terra? É para nos perguntarmos, como que nós estamos aproveitando esse momento especial? Uma resposta: o êxito em qualquer empreendimento é resultado do esforço continuado, paciente e perseverante, o qual lhe possibilitará a motivação necessária para permanecer fiel às mudanças que você deseja para a sua vida. Iniciar um empreendimento não é difícil. O difícil é persistir, é permanecer, é manter-se motivado ao longo de uma jornada, de uma caminhada. Como disse Jesus, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim. É certo que nós vamos ter as nossas quedas, nós vamos ter os momentos de fragilidade, mas a cada dia uma nova oportunidade. Se caímos, vamos levantar e vamos continuar. Se falhamos, tentemos de novo, até que esse aprendizado se consolida. Lembrando-nos de que Jesus nos chama há tanto tempo e continua nos chamando, nos convidando a segui-lo, a seguir os seus exemplos. Exemplos de ações que elas estão ao alcance de todos nós. O amor, o perdão,
o fazer o bem, o ajudar as pessoas, os gestos simples, elas estão ao alcance de todos nós. Independente da situação que nós estamos, independente do momento que nós estamos vivendo. Não importa se a minha encarnação ela já está mais para o final do que no início, não importa. Nós sempre temos oportunidade, temos momento de fazer uma renovação, de iniciar uma nova caminhada. Sempre lembrando que a cada dia, um novo começo, uma nova oportunidade. E se nós conseguirmos começar o quanto antes começarmos, mais cedo nós chegamos na nossa meta. Então que Jesus, o grande condutor do processo de renovação dos espíritos vinculados à terra, que do alto da sua grandeza Ele continue a nos convidar, que não desista de nós, que nos estimule sempre, que nós prossigamos, independente dos condicionamentos, independente das nossas dificuldades. Que a paz desse mestre amigo, amoroso, esteja sempre na nossa mente e no nosso coração. Obrigado pela atenção de todos.